Olá, amigos do Mundo Pet, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal História de Patinhas. Esse canal de histórias que inspiram histórias e só aumenta a nossa corrente pet do bem. Que bom ter vocês aqui de novo. Estou aqui com a minha irmã, Carininha. E a Melzinha. E com a Mel. Melzinha bem, veio Catherine? hoje. Tudo bem, Paty? Tô com saudade, hein? O episódio de hoje vai ser muito especial. Vai, fazia tempo que a gente não fazia um episódio com o adestrador. E mais, com o Kleber Ramos, que é o adestrador que já participou de vários episódios nossos e não conhecia nosso estúdio novo. É O estúdio verdade. particular, nosso, História de Patinhas. Kleber, obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite. Valeu, tamo junto. Meu parceiro, eu gosto muito de ouvir você falar. Valeu. A gente aprende demais com você. Eu sei que é distante, né? Sim. Da sua casa, aqui no estúdio. Mas, assim, é com muito prazer que a gente recebe você no estúdio de História de Patinhas, que é um orgulho pra gente ter montado esse estúdio e poder fazer da nossa forma o que a gente acha que é legal para os tutores, né? E trazer parceiros que a gente adora. Então, assim, seja muito bem-vindo e obrigada mesmo por estar com a gente nesse episódio. Eu que agradeço. Para mim aqui é uma escola para mim destravar aqui, para falar na câmera, no microfone e procurar o melhor para passar para vocês, para o público, né? Procurar sempre o melhor aí na área de comportamento canino. Ah, e você fala muito bem, o Kleber fala muito bem, né? Arrasa. E o que acontece, o canal de História de Patinhas, ele é isso, né? Ele é para o tutor. Então, na verdade, a gente tenta ao máximo fazer uma linguagem, né, Catherine, que o tutor entenda. Não adianta a gente começar com um monte de termo técnico, né? E começar a abordar coisas que fala e não vai adiantar. Até peço, eu sei que você sabe muito, né? Mas quanto mais fácil a gente conseguir passar para eles e tirar as dúvidas deles, é isso que o canal vem para fazer, para realmente tirar a dúvida de uma forma mais simples, né? Então, eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Com certeza. Agora, se fosse pensar em perguntas, eu tenho várias, né? Então, assim, convivo veterinária, convivo direto com tutores. Eu tenho várias, eu acho que a Catherine também, né? Até como uma tutora. Você sabe que elas me perguntam muita coisa, né? O que eu pensei, Kleber? Não sei se você topa. Eu percebo que o pessoal na clínica, não só os tutores, mas mesmo os funcionários mesmo, vendedores de pet shop, que vendem petiscos ou que vendem cachorros em canis, né? Eles têm muita dúvida. O que eu falo para o tutor? É para dar o petisco? É para... quando que faz? Quando fizer uma coisa certa? Quando fizer uma coisa errada, faço o quê? Então, essa acho que é a maior questão que aparece nas primeiras consultas, tanto de cachorro adotado, quanto de cachorro comprado em canil, quanto mesmo dos funcionários do pet, que eles querem orientar os tutores, mas eles não sabem muito como explicar. E, de repente, se você podia ajudar a gente nessa questão. Sim, maravilha. Pode contar comigo. E é isso. Para quem tem canil, que vende cachorro, que doa cachorro, e é claro, o tutor, né, precisa dessas informações e a gente está aqui para ajudar. E a gente vai falar hoje sobre os 4 quadrantes no treinamento, né, de ensinar os comandos de obediência para os cães, na parte comportamental deles, né? Show! Para resolver os problemas ali dentro de casa. E as pessoas tendo essas informações, as coisas melhoram no dia a dia, tá? Vai evitar menos abandono, menos maus tratos, né? Então, a gente está aqui para isso, para contribuir aí com vocês. Isso, o Kleber tem muita razão, porque muitas vezes a gente percebe, né, trabalhando há muitos anos na veterinária, Catherine, que tem tutor que às vezes até acaba falando, eu não quero mais ficar com esse pet, né? Eu vou doar. Eu vou abandonar, graças a Deus, eu não vi muito. Mas, assim, eu vou doar, né? Ou foi para alguma outra família, parente. Eu não consegui adestrar, eu não consegui fazer. Doutora, não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Lógico que cada cão tem a sua personalidade, cada raça tem a sua personalidade. Mas, no modo geral, Kleber, vamos pensar assim. Eles falam muito disso, de reforço positivo, reforço negativo, não dar bronca ou dar o petisco. Se você quiser resumir para a gente uma parte desse começo, né? Chegou o cachorrinho em casa, seja de onde ele veio. Se ele fizer a coisa certa, eu faço o quê? Se ele fizer errada, eu faço o quê? No modo geral. Certo. Eu trouxe uma imagem, eles vão colocar aí para vocês. Tem, Lê, uma imagem aí dele, né? E a gente vai explicar cada uma aqui para vocês entenderem e aplicar isso no treinamento. Tá? Tá. E na vida real.
Que é o quadrante, né? Que você é o falou. quadrante, exatamente, Entendi. né? Que você falou no começo, é verdade. Então, ali a gente tem o reforço positivo. O que é o reforço positivo? A gente adiciona algo bom para o cão quando a gente pede para ele um comando de obediência, para ele sentar. Então, a gente induz ele a sentar com o petisco, ele sentou, reforço positivo. Dá o petisco. Tá? Dá o petisco, dá a ração, né? Então, esse é o treinamento. E também tem as metodologias, né? Tem pessoal que treina só o método positivo e outros, né? Que estudam, vão Outros se métodos. atualizando, né? Uhum. Não fica somente no positivo. Eles têm a base de ensinar o cão com reforço positivo, para o cão gostar daquele treinamento, né? Para ele ensinar o que é certo e depois cobrar, que eu vou explicar para vocês aqui em seguida, sobre os outros. Mas assim, sobre metodologias. Tem cães, e vocês vão entender aqui com as explicações, tem cães que só com reforço positivo você não consegue resolver aquele problema comportamental dele. Então, eu vou resumir, mas eu vou explicar Não tem problema. cada detalhe, que são cães... um exemplo, o cão de caça, que geralmente o cão de caça ele tem a tendência de ser um cão mais alto. Alto assim, ele tem mais energia. Aí tem um outro gráfico, é um cão duro, resistente a comandos de obediência, punição, né? Então, esses cães, somente o reforço positivo, talvez não. Somente ele não Não é o suficiente para chegar ao que você gostaria. Para você conseguir abaixar ele e estabilizar, tá? Uhum. Mas assim, o reforço positivo é ensinar um comando de obediência para o cão, ele fez, você recompensa ele, tá? Ele pode ser, até uma dúvida. Quando a gente fala de reforço positivo, é quando a gente dá o comando ou, por exemplo, pode ser também um reforço positivo quando fez xixi no lugar certo. Parabéns! E dá um petisquinho. Ele funciona igual? Exatamente. É isso. E aí, quando você fala do reforço positivo que funciona e o que não funciona, serve também, por exemplo, para o xixi? Porque, às vezes, lá em casa, por exemplo, fez xixi no lugar certo, eu dou um biscoitinho. Mas isso não quer dizer que não faça fora do lugar, né? No caso da Pietra. Então, o positivo nem sempre só funciona, né? Talvez teria que ter um outro tipo de reforço, é isso? Isso. Você criando um histórico de você direcionar o cão para o banheiro, deixar ele lá, ele fazer e você conseguir ver e introduzir um comando de voz banheiro e recompensar, você criar esse histórico, automaticamente você vai estar eliminando as outras questões de ele fazer errado. Tá. Então, o reforço positivo, ele ajuda também ao cão fazer o xixi no local certo. Então, assim, a gente utiliza também o quê? Com base em todos os treinamentos, que é ensinar o cão a andar junto. Ele encaixou aqui do lado da minha perna, eu vou falar junto e recompensar ele. Aí eu faço várias vezes, né? Uma sequência, 10 repetições e descanso 1 minuto. E vou evoluindo para um próximo treino, que seria o quê? Eu vou dar 2 passos. Se no segundo passo ele estiver do lado da minha perna, eu vou falar junto e vou recompensar ele. Aí um exemplo, aqui, eu vou entrar em outra questão aqui, do reforço negativo. Ele vai estar de colar e guia. Se ele passar na minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um toque na guia para ele não passar da minha perna, porque eu quero condicionar ele do lado da minha perna. Então, eu vou dar um toque na guia. Aí se encaixa no reforço negativo. Porque porque não é uma retribuição, não é um petisco, e sim uma cutucada, né? Então, teoricamente é uma puxada. Então, é por isso que entra no reforço negativo. Exatamente. É um comando que precisa de uma coisa não tão legal, é isso. E que não tenha recompensa, né? Ele é como se fosse só, uma bronca, né? Uma coisa assim. Eu estou retirando algo que eu não quero, algo ruim. Então, eu não quero que ele passe
na frente da minha perna. Então, eu vou condicionar isso dentro de casa e vou levar isso no passeio. Entendi. Então, esse é o R-. Aí depois vem punição negativa, que é o P-, certo? O P- eu retiro algo que é bom. Então, vamos simular esse raciocínio aqui do passeio. Então, eu já ensinei o R+ para o cão. Se ele andar do lado da minha perna 2 passos, no segundo passo, junto e recompensa, R-. Se passar, eu dou o toque com a guia, R-. Entendeu? Agora, o P-, eu vou deixar esse treino mais difícil. É claro que eu treinei bastante, esse cão já sabe tudo isso que a gente está falando. Agora eu vou adicionar um gatilho diferente nesse treino, que é colocar uma comida aqui e eu vou passar. Se ele for para essa comida, se ele for em direção, eu vou dar também o R-, o toque na guia, e além do R-, eu vou dar o P-, que é mudar de direção. Entendi. Tipo, você não vai nessa direção se você puxar. Então, esse é o P-. Você vai retirar aquilo que ele quer. Ele quer pegar comida. Aí você muda o ambiente, dá o toque, muda o ambiente, acabou. Dá o toque e muda de direção. Volta e vem e faz novamente. Até ele entender esses 3 que a gente explicou aqui. Ele entendeu, passou pela comida, ele já entendeu. Pode ser que você faça 10 vezes, ele erra as 10 vezes e na 12 vezes ele acertou. Aí você vai, R+. Reforço positivo. O Kleber, eu vou só... desculpa te interromper um pouquinho. É só para explicar para os nossos tutores também. Quando a gente começa a falar de treinamento, parece uma coisa estranha, né? Falar, por que ficar fazendo o cachorro fazer isso, gente? Mas assim, vocês não entendem o que eu ouço dos tutores e o que a gente passa mesmo. Quando o Kleber fala disso, ele não está falando só de... ninguém está pensando em petisco, comida. Nós estamos pensando em um cachorro que passeia, que pode agredir outro cachorro ou uma pessoa. Cachorros que vão em parque e comem cocô, fezes de mendigo, de cachorros, lambem urina, mexem com carniça. Então, assim, esses comandos não é assim, estão judiando. Não tô. A gente precisa, até para ele ter uma vida tranquila. Tem tutores que morrem de vontade de soltar os cachorros nos parques, mas eles queriam ter certeza de que mesmo solto, eles não iam comer uma carniça, não iam comer umas fezes, não iam lamber um xixi, enfim, é só para isso, só para explicar direito, porque às vezes a gente fala muito assim e parece que é só, para que isso? Não, é muito importante. Né? Isso aí é para a saúde do pet. Ninguém está fazendo isso para ter um cachorro tanto é que a gente nunca chama um adestrador aqui para falar, como que a gente faz para dar a patinha, dar um rolê, fingir de morto. Não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer fazer com que o pet fique dentro da família e fique adequado com a família, porque a família tem criança, tem bebê, tem passeio, ou tem babá. A gente quer ajudar a família e quer ajudar o pet para não se machucar, para não ingerir nada fora do local. E é por isso que o Kleber está aí e está arrasando, Kleber. Vamos continuar. É isso aí. Então, você mostra para ele que ele fez algo certo e R- e recompensa. Aí faz isso várias vezes e começa a deixar esse treino mais difícil. Você deixou uma comida aqui, agora você vai deixar mais. E vai aumentar o desafio, que é uma comida mais saborosa. Aí vai entrar o quê? Se ele já entendeu o treino, mas ele foi e arrastou você, puxou com força, o que você pode fazer? Punição positiva. Kleber, mas é positivo, é algo bom? Não. É algo que gera desconforto para o cão. Então, ele pode estar com um colarzinho fixo, um colar de couro, de guia, você vai dar um toque um pouco mais forte, para ele ver, que tá errado. Você não pode avançar ali, entendeu? Mas, é claro, dentro desse treino, tem todo o protocolo. A gente só tá simulando aqui, tá certo? Tem que ensinar esse cão a deixar também, porque você vai passar pela comida, você vai falar deixa, que é o treino que você já ensinou anteriormente, né? Deixa, ele tem que deixar, ele deixou, ser recompensa. Então, assim, o P+, é a punição. Então, você vai dar um toque na guia, aí entra uma outra questão, que é acessórios de passeios, que
a gente pode falar isso num próximo tema. Inclusive, foi aprovada uma lei que não pode utilizar alguns acessórios, a gente pode falar isso mais para frente. A gente vai focar agora aqui na base do treinamento desse cão, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Não, eu acho que a gente tá indo por um caminho certo. Por enquanto, nós estamos falando mais sobre, talvez, quem esteja fora de casa, né? Recompensas e punições mais em passeios, né? Em locais mais diferentes de casa. De repente, depois, se a gente conseguir, que eu sei que nosso tempo sempre é pequeno, por isso eu quero fazer dobradinha. Mas, depois falar de dentro de casa, eu acho que seria interessante. Mas se você quiser seguir essa metodologia externa de reforços e positivos e negativos, eu acho que a gente pode ir indo. Eu tenho Sim. até uma dúvida. Essa programação aqui que você está passando, de fato é para ambiente externo ou ela funciona também adaptada para ambiente interno? Primeiro você condiciona esse cão, ainda mais se ele for um cão reativo com outros cães e pessoas. Qualquer treino você condiciona também no ambiente controlado. Então, dentro de casa, ambiente interno. Você ensina o cão a andar junto dentro de casa, porque o passeio começa dentro da casa. Isso é interessante. Uhum. Então, você não vai treinar isso fora. Então, você precisa condicionar, aí você começa a evoluir. Pô, fiz dentro de casa, agora eu vou fazer no quintal. Condiciona o cão, tá dando uma resposta legal, ele entendeu, vou para a calçada. Resumindo, você não precisa ter pressa de sair para fazer um passeio. O que você precisa focar é treinar esse cão para ele saber andar do seu lado, para ser um passeio confortável para ele e para você. Tá? E normalmente quando você é contratado por uma família, tem uma divisão, por exemplo, eu sempre começo na rua, eu começo normalmente em casa, como que funciona? Ou depende do que o tutor quer? Existe alguma teoria? Assim, existe uma teoria, não. Existe uma frequência maior de cães? Um protocolo também de... se você adestra mais fora de casa ou dentro de casa, ou tem a ver com tamanho, talvez os cães maiores você faz mais externo, cão menores interno, dentro de casa. Como que funciona isso, pela sua experiência? Tá, a grande maioria é o treinamento dentro de casa. A gente condiciona ele dentro de casa. A não ser que é um filhote, que eu preciso aproveitar essa janela de socialização dele, que é os primeiros meses, né? Para ele ver pessoas, carro, moto, ônibus, tudo que tem na rua. Aí eu preciso levar esse cão no colo para ele ver tudo isso na rua. Mas também eu começo na garagem de casa, numa rua calma e tranquila, e vou evoluindo. Mas o treino, em geral, eu começo dentro de casa. Os donos pensam que tem que fazer na rua, tá? Mas não. Então, eu vou pegar, assim, um exemplo. O cão agressivo. Eu tenho que ensinar para ele esses 4 quadrantes, ensinar os comandos de obediência, que ele consiga fazer isso na rua quando ele vê um cão, uma pessoa, e ele não mostrar agressividade. Ele não ter agressividade. Então, eu preciso ensinar ele o junto, ensinar ele a focar, ensinar o autocontrole desse cão. E depende do cão, que a gente vai citar sobre os cães, eu ensinar também a ferramenta. Porque não é só pegar a ferramenta, o que está acontecendo muito em alguns treinadores, inclusive eles postam isso na internet, que é pegar uma ferramenta, o P+, e colocar no cão e ficar punindo, sendo que ele não construiu essa base de R+, de ensinar o cão a coisa certa. Pô, você tem que andar do meu lado, você tem que focar em mim, você não tem que focar no cachorro, você não pode me puxar, e você tem que ter o autocontrole. E tudo isso eu condiciono com reforço positivo, com R+. Então, o que está acontecendo muito, inclusive esses dias, engraçado, eu tava passando na rua, a gente presta atenção nos cães, né? O cara tava com um pastor alemão,
pastor alemão olhando para trás, onde tinha outros cachorros, mas ele tava assim, pescoço torto, assim. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pro cão, olhei pro dono, aí eu olhei na mão dele, ele tava com controle e dando algum estímulo, não sei qual, que é o P-, e o cão continuava olhando. O P-, ele só vai entrar se você vê que o cão é um cão de perfil, é um cão de caça. Ele não pode ver uma coisa virando na esquina que ele já tá ligado. E é um cão alto, agitado, cheio de energia. E um cão duro, né? Que, tipo, só um toque na guia, igual a gente citou aqui no P-, não vai resolver. Você precisa de uma ferramenta mais precisa. Então, assim, o que esse cachorro tava mostrando? Que o cara não ensinou a base. Ele precisa ensinar a base, que é o R-, para depois ele pegar essa camada aqui de P- e uma parte bem pouca, e você faz isso só algumas vezes e o cão entendeu. Ele já aprendeu todo o resto. Quando chega nessa parte, basta um toque e já... Basta um toque. Então, assim, você vai em atendimentos que eu explico tudo isso. Você tem que explicar por A mais B para a família, para eles entenderem, porque eu vou explicar tecnicamente e praticar. E ver se a família autoriza, eu posso usar essa guia, eu posso fazer isso. Porque dá pra gente fazer só o R-, reforço positivo, mas é um treino a longo prazo. E depende da raça também. Eu acho que, queria até para a Catherine entender um pouco, eu, né, tô no mundo pet, existem animais que você não pode sair para rua, né, e nem entrar em estabelecimento sem focinheira, e aí a gente pode colocar isso num outro episódio, né, um outro tema, que é exigido que você entre com focinheira, que são animais que podem ser agressivos, né, mesmo na grande maioria das vezes eles são tranquilos, mas tem que seguir as leis, né. Então, eu acho que depende muito, quando a gente fala de treinamento, nesse porte que você falou, que são os cães maiores, mais duros, são aqueles cães que, se você não fizer uma sequência direita, você vai acabar judiando, né? E eu achei interessante que você estava falando sobre filhotes, até vou dar um gancho para... Eu atendo muito filhote, né? Então, não tem como. E isso é verdade. O que a gente faz? Teoricamente, os filhotes, o ideal seria que não saísse para a rua antes de acabar a primovacinação. Então... a gente espera pelo menos que tenha a terceira ou a quarta vacina importante viral e que tenha raiva, enfim. A gente faz um protocolo que qualquer dia a gente pode falar sobre o protocolo vacinal. Mas é importante o que você falou, Kleber, e até falo para meus tutorinhos, assim, pode pegar o filhote e colocar numa bolsinha, sabe? Coloca numa bolsinha de transporte, coloca naqueles cangurus, né? Coloca alguma coisa e deixa ele sair um pouco de casa. Porque ele precisa começar já desde cedo com os barulhos de carro, com as pessoas passando, com os cachorros na rua. Eu acho que isso é bem importante. Porque depois, o que acontece? Eu liberei, com 7 meses eu liberei. Vida, vai pra rua, banho tosa. O cachorro, não, tá com medo. Vai pro banho tosa, nunca viu. Aí vai pra rua, já treme. Então, eu acho que esse passeio é legal. Tudo bem que eu sou um pouquinho chata. Os cachorros que não têm pelo menos a terceira V8, enfim, eu peço para que não deixe passar a mão, enfim, sim, cuidados com álcool gel. Não é para ficar brincando com todo mundo na rua. É só para o cachorro poder entender que o mundo não é só o apartamento, não é só aquela casa, porque depois ele sofre. Então, eu acho isso bem interessante. Ele já vai pro pet shop para fazer as vacinações, já tem um contato. O banho pode estar dentro em casa, porque esse cachorro ele precisa tomar um banho mesmo quando o filhote. É acostumar que ele vai tomar um banho e vai ter um secador que não vai assustar com o barulho. E outra coisa que eu falo, se já é uma raça que dá mais dificuldade para adestrar, uma raça mais agitada, ou um tutor que tem mais idade, enfim, deu 4 meses, já começa a adestrar. Eu gosto, assim, de 3 para 4, porque eu percebo que realmente eles começam a memorizar melhor as coisas nesse mês, 3 para 4. E aí, você não precisa sair com ele, mas você já pode entrar dentro da casa e não só ajudar no xixi, no cocô, nas coisas, mas no resto, no temperamento. Se é um cachorro que tem um temperamento mais agressivo, de repente, sim, e mora com crianças e idosos. Então, essa parceria com o adestrador é ótima. Tanto de entrar na casa mais cedo, enquanto ele é filhote, quanto de explicar para o tutor que ele pode passear com o cachorro, mas assim, vai ser no colo, na bolsa, né, num canguruzinho, até atingir todas as vacinações. Mas que é importante, porque depois eles ficam... A hora que eles vão para o mundo, eles falam, meu Deus, e aí, né? Não, sabe o que eu lembrei também? Tem uma amiga que tem um pastor de Shetland. Pastor de Shetland. Shetland.
E a pastorinha dela chegou num período da pandemia, pouquinho Cachorros antes de da pandemia. pandemia. E aí ela é a cachorra que late para tudo. E aí ela tem super dificuldades, porque assim, primeiro na pandemia não tinha nada e não ia para a rua. Aí depois o prédio dela começou a ter várias obras. Porque quando foi voltando, né, as pessoas reformando apartamento, e a cachorra late muito. E é desagradável. Desagradável para ela, que trabalha também, na pandemia também vem o home office, né? Então, trabalha um pouco em casa. E você ter um cachorro latindo o tempo todo. Mas não é pelo latido, pela chatice de, eu tenho um cachorro que late. Mas é porque o latido também mostra que, ou ele está com medo, ou ele está... o que é esse incômodo, né, do latido? Não sei, a Paty deve saber muito melhor, né? Tem cachorros que costumam latir pela raça, ou normalmente o latido é, de fato, algum sinal de alerta, medo, ansiedade, alguma coisa nesse sentido? Então eu vou até passar na frente do Kleber agora. Ketri, pastor de Shetland. Então, assim, eu atendo muitos, né? Amo de paixão eles, mas eles são mais reativos, eles latem mais, eles têm um pouco mais de medo, um pouco mais de ansiedade. Eu trabalho, são filhotes, é diferente. Se eu for atender hoje um Shih Tzu, eu trabalho de uma forma, primeira consulta. Se eu for atender um Shetland, outra. Um Dash, outra. Assim, cada raça tem o seu temperamento. Então, até para você explicar para o tutor o que ele pode fazer para que ele tenha mais conforto em casa para o pet e, ao mesmo tempo, menos problema também com vizinhos, com tudo, a gente tem que explicar a raça. E o Shetland, sim, ele tem as suas prioridades, que muitas vezes precisa de um adestrador para tentar acalmar, para tentar ensinar e colocar regras, porque, senão, a maioria, não digo todos, eles vão ser mais latidores, mais reativos, um pouco mais medrosos, ansiosos. Até pegando esse gancho, né? Então, vamos supor, essa raça, que é uma raça que tem a predisposição a latir muito, o costume de latir muito. O adestramento, o fato de você fazer, de você adestrar melhora, consegue melhorar muito, mesmo um traço que é comportamental daquela raça? Consegue. No caso do pastor de Shetland, é um cachorro medroso, realmente, mas o perfil dele é um perfil de caça. Então, assim, junto à caça, ele tem a tendência a ter caça, né? Que é pastor. Uhum. A caça, com o histórico que você passou de pandemia, não teve esse protocolo de socialização, que a Paty estava citando aqui, sobre o filhote, que é importantíssimo. E a grande maioria no filhote, a gente trabalha só o R-, né? Reforço positivo, porque você direciona e recompensa ele, para ele ver esses estímulos. No caso do pastor de Shetland, não teve isso. Então, ele já é medroso, ele já é um cão de caça, é medroso, e quando ouve um barulho, o que ele faz? Ele late. Então, é a tendência dele. O certo é a gente fazer um contracondicionamento, que é pegar todos esses gatilhos, aí as famílias, elas escrevem para a gente o que mais incomoda, e a gente faz um planejamento de treino e direciona esse cão, não ficar em todo o ambiente da casa, perto do hall, perto da porta, do elevador. Ele tem um canto que ele consiga relaxar. Um exemplo, ela está aí no seu colo, ela consegue relaxar. Quase dormindo. Podia ser uma caminha. O que a gente ensina para esse cão? A cama, os comandos de obediência ali dentro. Ensina essa comunicação com ele, né? Ensinando essa comunicação, a gente, que é tudo isso aqui, a gente começa a pegar esses gatilhos para fazer o contracondicionamento. Então, assim, ele já sabe deitar lá, ficar, relaxar por um longo período no cantinho dele. Agora a gente ensinou para ele o autocontrole. Toda vez que eu coloco uma comida que eu falo deixa, eu coloco a comida, ele não está mais avançando. Ele entende, eu recompenso ele. Condiciono isso. Agora eu vou começar aumentar o nível desse treino. Ser o quê? Aumentar o nível dessa comida, né? É uma comida mais saborosa. Até eu chegar no meu objetivo, que é o som da furadeira trabalhando ali do vizinho. Eu colocar esse som, antes de colocar, eu vou falar para ele, deixa. Colocar o som, ele deixou, eu recompenso. Você colocou o som e ele não latiu, você recompensou. Exatamente, reforço positivo. Latiu, saiu do lugar,
posiciono ele novamente, eu posso deixar uma guia com ele, ou deixar ele no ponto fixo, que seria o R-, eu não deixo ele chegar naquele local, né, para ajudar no treinamento, aí entre alguns detalhes, deixar ele no ponto fixo, ou eu segurando ele com a guia para ele não levantar. Eu introduzi tudo isso que a gente citou no treinamento. Ele entendeu que se ele não latir, ele é recompensado, se ele latir, eu vou reforçar ele negativamente, ou punir ele negativamente, ou dependendo do nível, aí tem que ver o cão em específico, eu vou pegar isso aqui e vou introduzindo. Mas, primeira coisa, é ensinar para ele o que é o certo. O que é? Você não pode latir para esse barulho. Então, eu vou ensinar para ele esse autocontrole, deixa colocar o som, ele não latiu, recompensa. Nossa, cara, é muita coisa, tá vendo? A gente nem... Eu acho que a gente fez 2 perguntas que a gente precisava. Kleber, não vai ter jeito, você vai ter que voltar. Com certeza. Não, com certeza. A gente não saiu do primeiro slide, já estão cortando o nosso tempo. Mas acho que o Kleber, o que eu acho que ficou bem legal, assim, a gente conseguiu falar algumas coisas, eu sei que tem muito mais. Mas o que você falou realmente sobre você tirar, talvez, do espaço, que é o espaço que ele gostaria, porque ele quer o quê? Que ela latir na porta onde está passando gente no corretor. Que ela latir na janela onde está tendo barulho. Então, de repente, tanta coisa para a gente aprender, que você retirar do local, você está fazendo um reforço, né? E você está tirando ele do local que, teoricamente, está dando uma aflição nele, ele quer latir. Que às e vezes tem muito mais coisa. Né? Nós vamos ter que... Kleber, não tem jeito. Já está fechado. O próximo episódio. A Cário falou sobre a questão de treinamento. Treino dentro de casa. Só para finalizar. Final de ano. O pessoal quer fazer pet sitter. Mas é um pastor alemão. Aí, para mim, fazer uma socialização com esse cão, para ele gostar da minha pessoa, para eu poder entrar na casa dele, fazer todo o trabalho ali, limpar, dar ração, cuidar, fazer o passeio, ele precisa gostar de mim. Aí, nesse caso, a gente vai para a rua. Então, os donos vai conduzindo ele para o passeio, eles me dão uma comida primeiro, sem o cão me ver, eu vou na frente, os donos atrás conduzindo ele. Se ele não latir para mim, eu fico de costas, uns 7 metros longe. Se ele não latir, eu coloco a comida no chão, ele tá vendo eu colocando a comida no chão e tá fazendo esse pareamento, reforço positivo. Então, eu vou me aproximando dele. Se ele não latir, é claro, se ele latir, os donos dele param o passeio, R-, para o passeio e não continua. Para ele entender. Aí, dependendo do cão, punição positiva. Então, eu fiz isso com um pastor alemão, fui me aproximando aos poucos e consegui aproximar. Fui conduzir ele e percebi que ele pastoreia muito carro e moto, quer avançar. Eu simplesmente, com um colarzinho dele, com uma guia, e um toque na guia. Ele não avançou, reforço positivo. Então, eu dei a punição positiva, toque na guia, mais a palavra, não latiu, não avançou, reforço positivo. Então, tem esses 3 treinos, né? É muito legal, cara. Bastante informação. Só para também fechar aqui, esse quadrante aqui é a tua base de trabalho, certo? Todos os cães que você pega, você usa esse quadrante como base, é isso? Esse quadrante, a princípio, né? Para fazer o treinamento, e a gente também pega o perfil do cão, tem alguns perfis, o cão de caça, o cão dominante, o cão gregário. O gregário seria aquele cão de companhia. Então, a gente pega esse perfil de cão que está sempre com os donos sempre recompensando ele, reforçando ele positivamente com a presença, e quando o dono sai, é uma punição para os cães. Então, eles começam a ter ansiedade de separação. Então, a gente pega, tem o perfil do cão, aí depois vem o nível deles, né? Um cão baixo, médio e alto, e depois vem um cão mole, médio e duro. Aí você pega todas essas informações e fala, vamos... Você tá vendo, né? Eu tava conversando com o Kleber ontem, eu falei, Kleber, eu queria tanto falar sobre a ansiedade de separação, ele falou, eu também, mas assim, não dá tempo de falar tudo. Não, marca outro. E assim, a gente passa muito, eu passo muito isso com meus tutores, ansiedade de separação com os pets.
E eu acho que é um tema que eu queria muito, daqueles todos milhares que eu falei pra você ontem. E perfil comportamental, achei interessante Então, também. cara. Ó, Vamos, Kleber. Então, a próxima gravação, certeza. Kleber estará aqui. Com certeza. Obrigada, Kleber. Por você ter vindo Quero agradecer, pessoal, a nossa parceira Biodog. Olha que Que legal. ajuda a gente com os petiscos aí para fazer os treinamentos, enriquecimento ambiental. São petiscos naturais? Petiscos naturais, fácil de cortar, até mesmo com a mão a gente corta, da linha soft. Você faz com agradecer a eles? Luísa, são nossos parceiros Legal. lá. Ah, pode colocar aqui, ó, Luísa. Obrigada, viu? Valeu, Por incentivar ela o Kleber. O Kleber é gente boa demais. esse Arrasou. presente aí para vocês. Obrigada. Obrigada. Valeu. Luísa, obrigada. Obrigada, gente. Ó, Gente. vocês podem vir aqui, né, também falar do petisco. Vamos agendar. Outra coisa. Cadê? Se inscrever no canal. Por favor, né? Conteúdos como esse, você vê o Seguir a Kleber, gente no nosso YouTube. parceiro. Outra coisa, questões, porque às vezes vem muita mensagem perguntando muitas coisas no Instagram, mas a gente não consegue responder todas. Então é mais fácil vocês colocarem, tipo, o tema da próxima entrevista. Né? Ótima sugestão. Porque aí já fica muito mais fácil. Não, eu preciso saber mais sobre isso. Aí, tipo, não entendi sobre castração. Coloca lá que a gente põe de novo. Exatamente. Muito Tá bom? obrigada, gente. Obrigada, Até Kleber. o próximo Valeu, episódio. até logo. Tchau, tchau. Obrigadão, viu, por ter vindo Valeu. aqui. Tchau, Arrasou. tchau. Tchau.